Gospel FM. Agora 2h05, estamos de volta com o nosso Planeta Gospel. E como dito, Planeta Live nesta quarta-feira. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios ele, Matheus Brito. Muito boa tarde, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui para falar de Jesus, falar de música, falar de muita coisa boa. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Nós que agradecemos e aproveitamos toda esta oportunidade. Nós gostamos muito de saber sobre a vida dos nossos artistas que passam por aqui, como tudo começou, né, até chegar na música Sucesso, onde a gente vai fazer os comentários daqui a pouquinho. Mas a gente queria que você comentasse um pouquinho da tua trajetória, no começo da tua vida, como é que foi desde lá pequeno. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu como todo cantor aí, né, ou a grande maioria, eu comecei aí com 6 anos, né, com 7 anos a cantar na igreja, né, no Ministério de Louvor. Fui criado aí na igreja metodista, né, aqui na cidade em que eu morava. E você é de onde? Então, a igreja que eu ia era essa metodista em Poá, né? Poá aqui, que é em São Paulo. Agora, atualmente, eu moro em Mogi das Cruzes. E aí eu comecei cedo ali, cara, né? Até na barra da saia da minha mãe ali, cantando, com vergonha, né? Minha mãe ia ali comigo na frente, e aí eu ficava ali atrás, escondido na perna dela, só que aí quando eu me soltava um pouquinho, ela já saía de canto, me deixava sozinho lá na frente. E começou assim, né? Aí eu ia levando, mas começou assim, né? Dessa forma, cantando você, na então, igreja. desde pequeno na igreja? Isso, eu frequentava os cultos. Isso, desde quando eu me entendo por gente aí, né? Antes da minha saída, né? Que eu vou falar também nesse momento. Mas eu cresci aí na igreja, né? De ir fumar madeira para a igreja, correndo, fazendo bagunça. E aí, com 6, 7 anos, eu comecei a cantar. De criança, né? Bem típico de criança, corre, faz bagunça e tal. E aí eu né, com 6, 7 anos eu comecei a cantar, e mais ou menos com 9 anos, ali 9, 10 anos, eu entrei para o Ministério de Louvor da igreja, né? Porque eu era muito novo até, né? Mas eu tinha, assim, uma responsabilidade até. Todo mundo falava, nossa, mas o Matheus tem só 9 anos e ele vem. Eu lembro, cara, que eu ia de bicicleta pro ensaio. Olha! Pegava minha bicicleta, morava perto da igreja, né? Relativamente perto. Bem dedicado. E aí, ia de bicicleta para o ensaio, chegava cedo, bem chato como eu sou até hoje com essas coisas, né? Então pegava ali esse é o nome, né, Matheus? Maturidade, responsabilidade. Amém. Então desde pequeno já era bem chato com isso. E aí eu pegava minha bicicletinha e ia lá pedalando pro ensaio. E aí bem legal, porque foi um start, né? Foi ali onde tudo começou, né? Comecei a ter essa vivência com a música, nos ensaios, tocando violão. Então foi bem legal, assim. E naquele momento era nada profissa, né? Tudo dentro da igreja, fazendo parte dos corais, aí como você comentou, nada profissional. Exatamente. No Ministério de Louvor da igreja, eu sempre amei música, né? Minha família é muito musical, assim, por parte da minha mãe, por parte do meu pai. Eu cresci com um violão jogado em casa. Meu pai tinha uma dupla de sertanejo que ele cantava, fazia os ensaios lá em casa. Então, assim, eu sempre cresci nesse ambiente musical. Então, quando eu tive a oportunidade de ensaiar, de estar junto com a galera do louvor, mesmo novo ali com 9 anos, eu vi a oportunidade da minha vida. Tipo, caramba, eu tô fazendo o que eu gosto e tal, então eu preciso me dedicar. E aí eu já pegava a bicicletinha, ia lá no ensaio. Às vezes minha mãe, aí eu voltava, aí tipo assim, é que engraçado, como eu ia antes pro ensaio, eu ia de bicicletinha, aí minha mãe ia de carro depois. E na hora de ir embora, eu ia pegando rabeira no carro da minha mãe, assim, né? De bicicleta, pegando rabeira no carro da minha mãe, indo embora. Todo responsável, acabou de participar de um culto, pegando rabeira no carro da mãe. Para evitar a fadiga, né? Já estava muito cansado, né? Mas olha que legal isso, eu lembrei agora, assim, são histórias que eu nem conto quase, cara. E agora eu lembrei disso aí, que legal lembrar disso. Me lembrar de uma história também, cara. Eu sempre, desde pequeno, muito ativo na igreja. E um dia, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, 4 pessoas numa moto. Você imagina, né? A igreja inteira passou para ver.
é algo que chama atenção, né? Mas quando a gente para e recorda, né? E como a gente era feliz, né? A gente é feliz hoje, mas também lá atrás, com poucos recursos que tínhamos, éramos felizes, e muito ainda. Exatamente. Isso é muito gostoso de lembrar, né? Com certeza. Daquela, né? Daquele Nostalgia sentimento boa, de nostalgia boa. nostalgia boa e aquele sentimento de que Deus cumpre, né? O que Ele fala, né? De que Exatamente. Deus ele cumpre, né? Não sei da tua história, mas imagino eu. Até você chegar onde você está hoje aí, eu acredito que você sempre sonhou com isso. A gente lembra de Muito, quanto Deus nos sustentou, né? Mesmo a exatamente. gente sem merecer, mesmo a gente talvez não fazendo aquilo que Ele queria que a gente fizesse, mesmo ali, sabe, fiel, mas se cumpre a palavra, né? Mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Eu falo sempre isso, viu, Matheus? A gente não é fiel 100%, mas Deus, ele nunca falha, ele sempre está ali e ele está sempre, ele é fiel, né? A gente tem Exatamente. os nossos precalços aí no decorrer da nossa vida, mas Deus é Deus, Deus é Deus. Amém. Ô, Matheus, e aí, 9 anos, começou então a entrar no coral da igreja, e como que caminhou aí a trajetória? Então, e aí com 9 anos, né, eu fiquei mais ou menos esses 3 anos aí, do 9, 10, 11, e eu me lembro que com 11 para 12 anos eu me batizei, né? Inclusive, até na Metodista, era proibido batizar com essa idade, né? Acho que era só a partir dos 15. Ah, tinha um Proibido limite. assim, não era proibido, mas era uma regra, né, interna da Aham. igreja, porque por conta da idade, da pouca idade e tal. E mesmo assim, eles deixaram me batizar, porque eu já era muito envolvido ali com a igreja, né? Já estava bem engajado, ensaio e Já sabia o tudo. que queria. E tal, mas olha que engraçado, cara. Eu tava tão na pegada, né? E eu me batizei com 11 anos ali, e aí você vê que no espaço de um ano foi o tempo que precisou para eu sair da igreja, cara. Com 12 anos eu saí da igreja. E depois de um ano que eu havia me batizado, eu saí da igreja com 12 anos. Eu não sei, me deu uma rebeldia, me deu um É o que eu ia perguntar, negócio. por quê? Né, o que te levou? Muito novo, Então, né, cara, 12 anos, isso faz é, quanto tempo já? não entendi, perdão. Isso faz quanto tempo já que 12 Isso faz muito tempo, 12. Quando eu tinha 12 anos, eles fazem 13 anos, né? 13 anos atrás, tipo, faz muito tempo. Então, assim, tempo. 13 anos, tá certo minhas contas? 25 tá certo. Tá certo. Eu sou de humanas, aqueles, né? Eu sou de É, humanas. eu sou de exatas, vem comigo. É... Então, assim, eu com 12 anos eu saí, cara, mas não saía, tipo assim, eu não queria mais, não sei o que passou na minha cabeça. Até hoje, assim, eu não entendo. A minha dúvida é porque, tipo, há 13 anos atrás a gente vê que era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né. Poderia falar assim: "Ah, talvez as influências", né, que aí, tipo: "Ah, cara, você tá aí com 12 anos, fica frequentando igreja, sai disso". Não que lá também não existia, Então, mas a pegada mas há era 12 menor, anos né. atrás, não existia nada disso que existe nas igrejas, É, né, hoje. Tipo exatamente. assim, não tinha nada que atraísse o jovem assim mesmo, de uma forma. Mas assim, cara, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Me deu uma doideira, Saiu. resolvi sair, resolvi abandonar tudo. E aí meu pai, ele tinha uma casa de show, uma lanchonete aqui na cidade, né, na região. E ele sempre estava lá, eu sempre estava lá também com ele, né? Enfim, Sim. eu estava lá de bobeira, adolescente, passava lá, ficava lá o dia inteiro com ele e tal, tinha evento lá. E aí tinha um palco, né, que sempre ficava os instrumentos, as coisas, e geralmente ele sempre estava tarde lá, tocando algumas músicas e tal. E como eu falei do sertanejo, né, eu sempre tive uma influência muito forte do sertanejo por causa do meu pai, Sim, sim. por conta que meu pai trabalha no ramo de cavalo também, então meu pai Olha, vive em rancho, em aras, sabe? legal. Então, assim, ele vive muito essa coisa do sertanejo até hoje, meu pai gosta muito. E eu cresci com isso, né, com essa influência. Sim, sim. Então, assim, eu sempre se juntava ali, meu pai, meus primos, aí a gente ficava tocando ali o violão, cantando sertanejo e De tal. boa. E aí, tranquilo, né? Enfim, aí eu lembro que teve um dia que tava eu e meu primo ali tocando, né, na lanchonete do meu pai falou, mano, legal, ficou bem legal vocês dois cantando junto e tal. Acho que fica legal aí vocês ensaiarem, pensar em alguma coisa. Aí a gente começou a ir lá. Tinha lá tudo disponível mesmo, todo dia, a gente começou a ir lá todo dia, ensaiando junto. Aí, aniversário da tia fulana, aí meu pai levava as coisas para lá, a gente tocava no aniversário da tia. Estilão Aí o sertanejo. fulano, isso com a dupla sertanejo, fora da igreja. E aí meu pai sempre acompanhando, óbvio, né? Menor de idade, tudo. Meu pai sempre, aniversário da fulana. Aí meu pai, meus filhos, põe eles para tocar aí. Meu pai ia lá, aí meu pai tinha todo equipamento, né? Toda Uhum. aparelhagem, levava, tinha caminhonete, tinha tudo, levava pra gente. E aí começou assim, de algo informal, eu comecei a criar uma carreira musical fora da igreja.
E aí isso foi 1 ano, 2 anos, daqui a pouco a gente tinha convite já para cantar. Na época tinha muito showmício, não sei se você lembra. Hoje não pode mais, mas antes tinha o showmício, né? A galera chegava com, né? Chegava com um caminhão, parava a rua, bloqueava a rua, aquela multidão de gente, algodão doce, barraca de não sei, pipoca. E aí eu fazia muito showmício, né? Nessa época, que meu pai tinha bastante contatos e tal. A gente começou, cara, assim, de forma informal, começou a ficar bem profissional. Eu com 15, 16, eu lembro que eu fiquei aí dos meus 12 até os meus 16, 17, né? Fora da igreja. Bastante tempo. Bastante tempo, né? Até meus 16 anos. E aí eu lembro que eu estava no último ano do ensino médio, quando eu voltei para Jesus. Então eu tinha 16 anos, estava no final do ano ali. E olha que doido, né, cara? Aí eu comecei a construir, eu tinha dinheiro que as pessoas da minha idade não tinham. Né? Eu com 15, 16 anos já tinha a minha independência, porque eu cantava, porque eu já fazia meus shows ali. Meu irmão nessa época, ele já... Exatamente, meu irmão nessa época ele já era maior de idade, já era maior de idade, então ele acompanhava a gente, ele tocava baixo na banda também. Então a gente saía para tocar, cara, sabe, em vários eventos e tudo. Aí meu pai começou a investir, comprou um carro pra gente. E aí as coisas começaram a acontecer. Na minha cabeça eu tava voando assim, falei, nossa, tá indo tudo legal e tal. Até que e olha que nesse período, como eu fui criado na igreja, né, nesse período eu sabia que Jesus, uma hora ele ia me chamar de volta, cara. Eu sentia isso todo dia que eu acordava, eu sentia que uma hora eu ia ter que acabar com aquilo, porque no meu espírito assim eu sentia, sabe, que uma hora Jesus ia interromper tudo aquilo. E chegou um dia que ele interrompeu. Ele chegou com tudo e falou: não, eu não quero mais que você faça isso, eu não quero mais, eu preciso que você volte, né, pro lugar da onde você nunca devia ter saído. E aí eu abandonei tudo. Resumindo, eu posso contar isso com mais calma, mas abandonei tudo que a gente vinha construindo até então, 5, 6 anos aí de carreira, né, na música aí fora. Abandonei tudo para voltar para a igreja, porque eu entendi que eu precisava de Jesus. Chutou o balde, não quis buscar Chutei o voltou balde, pro caminho as costas. do Senhor. Foi doideira. Matheus, como é que foi isso para tua família? Como é que foi para você, principalmente? Porque eu acho que você vinha numa pegada de shows, de apresentações, de estabilização, né? Como é que foi esse chamado de volta, né? Como é que foi administrar toda essa mudança, toda essa virada de chave? Cara, na verdade, assim, para mim foi bem difícil, né? Mas eu estava muito predestinado, eu estava muito, assim, ao que eu queria. Então, assim, na verdade, isso não aconteceria sem as orações da minha mãe, né? Que nunca deixou de orar por nós, mesmo. Mãe, né? Mãe Oração de mãe não tem como. Mesmo sem a gente. Deixa eu só acender a luz aqui, eu tô achando que tá um pouco escuro, peraí. Fica à vontade, fica à vontade. Aí, acendi a luz aqui, ficou melhor. Sabe, minha mãe sempre orando por nós, mesmo a gente estando fora, eu e meu irmão. Então, foi bem assim, mesmo com a minha pouca maturidade ali, porque eu não entendia muitas coisas de Deus ainda, né? Mas eu entendi que Jesus estava me chamando de volta aí, e eu tive um encontro com ele assim muito forte numa célula, né? Dentro de uma casa, num culto dentro de um lar. Eu amo célula, eu amo culto em lar, porque eu fui encontrado nesse lugar. Eu fui encontrado dentro de uma casa. Sabe? Dá até vontade de chorar começar a falar disso, mas eu fui encontrado dentro de uma casa, assim, fui encontrado num culto que eu nunca imaginei que eu seria encontrado daquela forma, igual eu fui ali. E a partir daquele momento eu falei, cara, não quero mais viver isso que eu tô vivendo. Eu quero sentir isso que eu senti hoje aqui, eu quero viver isso que eu vivi hoje. E aí eu chutei tudo, cara, abandonei, falei, não tô nem aí, sabe, com tudo que eu construí até agora. Eu sei que meu pai vai ficar muito bravo, mas eu não tô nem aí, eu quero viver aquilo que Jesus tem para mim, sabe? Cara, foi doideira. Deus chamando, a gente não pode virar as costas, a gente não pode fazer de conta que não é com a gente, né? A gente tem que entender a mensagem, realmente seguir aquele caminho, porque é o que vai nos fazer feliz no final. A gente às vezes não entende o momento, né, cara? Como muitas das pessoas que acho que estavam ao teu lado, talvez não entenderam toda essa movimentação que você fez. Mas só você, no teu íntimo, Deus sabia de tudo que ele estava preparando para a tua vida. Né? Amém. E é engraçado porque eu não voltei para a igreja para ter uma carreira musical na igreja, ministério. Porque eu não entendia isso, né? Eu não tinha. Tipo assim, eu voltei para a igreja porque eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu não voltei para a igreja, tipo assim, eu vou parar de cantar aqui, mas agora eu vou começar a cantar na igreja. Não, essa não era a minha mentalidade.
Eu voltei, eu entendi que eu precisava de Jesus, eu tive um encontro e eu queria abandonar a música. Eu ia abandonar a música. Tipo assim, eu comecei a fazer minha faculdade, eu comecei a trabalhar numa hamburgueria, eu comecei a fazer minha faculdade de gastronomia. Olha a conversa. Eu sempre queria fazer, eu sempre quis fazer essa faculdade, né, na minha adolescência. Top! E aí eu comecei a ter minha vida normal e tal, e voltei para a Você queria igreja. Jesus, realmente, né? Queria... Eu tava meio desgostoso com a música, assim, mesmo com tudo dando certo e tal, eu falei, não, cara, eu preciso de Jesus, mas eu quero ter minha vida, eu não quero mais saber disso, sabe? E aí, e eu até abro aspas aqui, né? Até para pessoa, para você que está nos ouvindo aí, não, a parada é assim, tem pessoas que vão para a igreja já pensando em que benefício elas vão ter de volta, sabe? Então, assim, eu acho que essa motivação é uma motivação muito errada, porque você não tem que ir para a igreja por aquilo que Jesus ele vai te oferecer, né? Pelas recompensas que isso vai te dar. A recompensa é Jesus. O nosso galardão é Jesus. Então, assim, não tem outra coisa maior. Meu ministério é menor. Eu falo até como Paulo. Paulo ele diz assim, tudo, até uma palavra que ele usa, né? Até uma palavra forte, né? Eu considero isso como lixo, eu considero tudo como esterco, né? Mediante a graça de ter conhecido Jesus. Então, assim, Paulo ele abandonou tudo porque ele conheceu Jesus. E eu olho para minha história e falo, cara, eu não sou Paulo, não sou nem digno, mas eu também abandonei tudo por causa de Jesus, não porque ele tinha um ministério, não porque eu queria ser famoso, não porque eu queria viajar cantando, não. Eu entendi que eu precisava de Jesus. Então, essa motivação talvez é a motivação que tem que existir no coração de todo mundo que precisa de Jesus. Não é pelo ministério, não é pelo sucesso, não, é por causa de Jesus, ele é o nosso galardão, sabe? Então, eu entendi isso e eu abandonei tudo. Assim, as pessoas, ninguém entendeu, cara, ninguém entendeu, ninguém, mas por que você está fazendo a tua vida, mas por quê? E eu falava, mano, não, vocês vão entender em breve, eu tô tomando essa decisão, eu entendi isso, e é muito louco, né, cara? Cara, sem palavras, né? Porque realmente as pessoas, às vezes, elas acham que elas que elas que têm que estar em evidência, e não Cristo, né, cara? E realmente é isso que a gente, infelizmente, vê hoje, nos dias de hoje, é que, cara, eu vou para a igreja, mas eu preciso ter um cargo, eu preciso cantar, eu preciso fazer... Não, cara, não. Fica lá, fica tranquilo, que Deus, no tempo certo, ele faz as coisas. Né? Então, Amém. cara, ouvindo um pouco do seu testemunho, cara, é fantástico, fantástico. E aí eu queria entender, ô Matheus, porque você saiu de um estilo musical sertanejo, entrou num outro totalmente diferente. Como que foi esse despertar aí? Como que foi essa mudança para você? Cara, por mais que eu fui criado assim nesse sertanejo e tal, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de ouvir boas músicas, né? Então, eu sempre gostei também dessa vibe do pop rock, porque também tem uns sertanejos aí que só falam que é sertanejo, mas que na verdade é rock, tem muita guitarra, tem um monte de coisa e tal. Então, a galera já nem sabe mais o que é sertanejo. É um falso sertanejo. Então, assim, eu sempre fui fã também Ai, de pop rock, eu sempre gostei muito. Na época, né? Eu ouvia muito, mano, na época, NX Zero, né? Uma galera também de fora, na época, que até a galera zoou na época dos emos, né? Na época dos emos lá, Green Day, vi, mano, várias bandas também nessa vibe, não a vibe que a gente faz hoje, mas que também saía sim, sim. do que eu tinha sido criado do sertanejo. Então eu ouvia outros estilos que eu gostava muito, assim, sabe? Então eu sempre fui muito eclético, gostei de ouvir música boa. Tem alguns estilos que eu não gosto mesmo, que a galera diz que é bom, mas eu não gosto. Mas, assim, Respeita, mas não gosta, né? respeito, mas não gosto. Mas assim, eu sempre fui fã. Lógico que para migrar o estilo foi bem difícil, Eu né? Não vou imagino, falar que foi cara. fácil. É diferente, né? Mas assim, quando eu entrei na igreja, eu sempre fiz aula de canto, né? Desde os meus 12 anos. Mas quando eu entrei na igreja foi um desafio para mim, porque até a forma de cantar era diferente. Tudo que eu tinha aprendido, assim, tudo que eu tinha. Aí eu tive que procurar um cara que Olha, dava aula lá numa igreja para poder fazer aula, para poder entender como que era a forma de cantar, como que era a forma, porque é diferente. E aí eu fui me aperfeiçoando também, fazendo aula de canto com um cara que já era do meio, que já entendia. E eu fui pegando alguns esquemas ali, porque como eu voltei para a igreja numa assembleia, quando eu voltei numa assembleia, é muito canto de black, né? Black music, o groove que a gente fala, né? Então, imagina, eu vim do sertanejo para essa vibe, eu não entendia nada. Né? Aí eu comecei a me familiarizar com isso, né? E depois do groove, do black, dessas paradas, migrar para essa vibe da adoração, desse pop rock e tal. Então,
é fogo, cara. Você tem que estar sempre se reinventando, né? Eu imagino. Ô, Matheus, conhecendo um pouquinho do teu trabalho em YouTube, nas plataformas digitais, cara, YouTube aí, mais de quase 43 milhões de views, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa linda canção E Fez o Caminho, que é esse single que você acabou de lançar. Já tem também, cara, muitas visualizações, as plataformas digitais. Como que é administrar tudo isso? Como que é para você, Matheus Brito, aquele menininho, né, que saiu lá da barra da saia da mãe, passou por todos esses momentos, deixou os caminhos de Cristo, voltou, e aí se deparar com tudo isso? Como que é para você? Como que é administrar tudo isso? Cara, Como que é o teu entendimento disso? cara, assim, eu costumo não me apegar a essas coisas, né? Porque se você olha mesmo para o resultado humano daquilo que você tem gerado, é muito fácil para o coração ser inflamado, né? É. Então, assim, eu não gosto de olhar. Eu até preguei esses dias, eu falei que assim, a gente não pode esperar resultados humanos de ações espirituais, né? Eu acredito que o resultado humano, o nome Mateus Brito, é só uma desculpa para aquilo que Jesus quer fazer. Uau, Porque hein? o nome Mateus Brito não é o principal. O nome Mateus Brito é um nome que precisa ter para que as pessoas me achem, para que as pessoas encontrem aquilo que Jesus tem através da minha vida, não aquilo que eu tenho. Porque eu, cara, eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu me conheço, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus conflitos internos que eu também tenho, que todo mundo tem. Eu sei dos meus altos e baixos que eu já tive na minha vida, e quando eu olho para isso eu falo, cara, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, o meu nome não é nada, o meu nome é uma desculpa, o meu nome é a ponta do iceberg, mas quando as pessoas encontrarem o Mateus, não é sobre mim. Quando as pessoas pesquisarem lá Mateus Brito lá no YouTube, nas plataformas, não é sobre mim. Ali é o meu nome apenas para que as pessoas encontrem aquilo que Jesus. Eu costumo dizer, cara, que Jesus não tem compromisso em honrar o ministério de ninguém. Tem muita gente que fala assim: ah, Jesus tá honrando o teu ministério. Eu não acredito nisso. Porque Jesus não tem compromisso em honrar o meu nome, o meu ministério. Jesus tem compromisso com a verdade. Então, ele está honrando a verdade dele que existe na minha vida. O nome Mateus Brito é uma desculpa para Jesus fazer algo. Então, a verdade que eu carrego aqui, a verdade de Cristo que está em mim, é essa verdade que ele está elevando, que ele está alavancando. O meu nome não é nada perto daquilo que Jesus tem, entendeu? Então, assim, eu tento pensar dessa forma. Quando eu acordo, eu tento pensar dessa forma todos os dias, porque, cara, muitos ministros se perdem porque estão apegados no A resultado números, humano, né? a número, a visualização, a sucesso, ao tanto de agenda que ele faz e deixou de fazer. Então, assim, eu costumo não me apegar nisso, porque, cara, imagina, você constrói um castelo, você constrói uma casa e por conta de um parafusinho que você bateu errado, de uma coluna que você colocou no lugar errado, aquilo desmorona. Então, eu não quero que desmorone tudo aquilo que eu estou construindo em Jesus. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nessas etapas, sabe? Amém, amém. E, Matheus, como é que foi essa música? Como é que chegou? É composição tua? Fez o caminho? Conta um pouquinho pra gente como começou aí a estrutura dessa música. Isso é muito engraçado. Eu até dei uma outra entrevista falando como essa música surgiu. É. E eu amo essa música, como ela surgiu, porque ela surgiu lá em 2018, né? Até então, Uau. a minha esposa, né, que era minha noiva na época, e eu tava indo para casa dela, cara. Ela morava numa cidade ao lado, assim, uma cidade que eu gastava uns 20, 25 minutos para chegar na casa dela. Então, toda vez que eu saía da minha casa para ir para casa dela, tinha 25 minutos de ansiedade para vê-la, né? Tipo, eu ficava ansioso para chegar lá, e ela ficava, e tá vindo, tá chegando e tal. Isso que E era aí só eu teve 25 minutos, né? isso porque era só 25 minutos, mas já tinha essa ansiedade toda. Dessa ansiedade. Eu cheguei, e teve um dia, cara, que eu comecei, né, escrevendo essa estrofe aqui na minha casa um dia, né? Ainda no ventre eu fui marcado em ti. Comecei a cantarolar isso para Jesus, escrevi isso. Eu tava indo para casa da minha noiva, né, na época. Não sei se era noiva, se era namorada ainda, Uhum. 2018, acho que era, já era noiva, 2018. Aí eu comecei a ir, né, naquele caminho ali indo para casa dela, o meu coração ansioso, meu coração palpitando ali para ver ela. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, no meio do trânsito assim, ele falou para mim, tá vendo? Essa ansiedade
que você está tendo para encontrar ela, esse caminho, né? O caminho que você está seguindo aqui para encontrar ela, essa ansiedade, essa coisa, essa felicidade, é a mesma felicidade, é a mesma ansiedade que você tem que ter no caminho que Jesus fez e que o que você está percorrendo até Deus, entendeu? Essa ansiedade que você está tendo para encontrar a tua noiva, essa felicidade é a mesma felicidade que você deve ter no caminho que foi proposto para você. E aí eu falei, uau, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu, né? quebrou minhas pernas, cara. Quebrou minhas pernas. Eu falei, como Cara, é assim, cara? emocionante isso. Aí você entende isso? Tipo, o caminho que Jesus propôs para a gente, Deus falou para mim, esse caminho que Jesus fez pelo sacrifício dele, é isso que você tem que ter, essa ansiedade para me encontrar, essa ansiedade, essa felicidade no caminho que é proposto para você. E até na música, né, tem essa parte, né? Fez o caminho através de Cristo, eu posso caminhar em sua direção, né? E quando eu caminho, palpita o meu coração. Por quê? Porque eu estarei face a face com o leão. Então, eu comecei a cantar isso no carro, né? Eu comecei, fez o caminho através de Cristo. E aí eu fui gravando no celular e tal, e comecei a cantar. Eu tenho até isso até hoje aqui no meu gravador, quando eu comecei a cantarolar isso no carro. E a música nasceu assim, cara, nesse ambiente. Aí depois eu sentei, terminei o resto dela, mas foi algo inusitado, assim, foi uma experiência única. Talvez a única canção que foi composta dessa forma, assim, sabe? Cara, que bênção, hein? Cara, é impressionante ouvir a tua história. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos próximos passos, o que podemos aguardar ainda em 2021, dos teus trabalhos, aí, o que está por vir. Cara, todo mundo sabe que já acompanha a gente, né, há algum tempo, sabe que a gente sempre lança muitas coisas aí, todos os anos, né? Ano passado teve o DVD, Tua Presença Vale Mais, várias faixas e várias coisas. Esse ano também a gente já lançou um projeto acústico no começo do ano, que inclusive eu gravei com a minha esposa algumas canções. E esse ano Ah, ela tem o participa single, contigo também? ela participou, foi o primeiro projeto que ela Que da participou hora. comigo. E tem essa música que a gente lançou agora no domingo, né? Alguns dias atrás. E quem nos acompanha aí, se você não nos acompanha e vai acompanhar, vai começar a nos acompanhar, né? Exatamente. A gente sempre tem muita coisa no ano, e esse ano, eu posso dar um spoiler aqui, Por nós já favor. estamos, nós já estamos aí em estúdio já, produzindo um outro trabalho, então não vai ficar só nessa música, vai ter um outro trabalho aí até o final do ano, vai ter outra coisa aí, com certeza, um projeto Amém. aí com 5 músicas, 6 músicas aí, com certeza. Amém, amém. Matheus, então passa pra gente as suas redes sociais, onde a gente consegue acompanhar o teu trabalho. Não esqueça de nada. Ó, você pode encontrar a gente, né, pelo Instagram, você pode encontrar lá no @Mateus Brito, Mateus sem H, tá, gente? Mateus Brito, com H no final, depois do O, Mateus Brito, @Mateus Brito. Pelo Facebook, você nos encontra lá na nossa página também, facebook.com/Mateus Brito OFC, não é KFC, tá? É OFC. Você pode nos encontrar também pelo YouTube, lá no youtube.com/, Mateus Brito Oficial, e também ali no nosso Instagram, você tem acesso lá ao nosso WhatsApp de agenda, ao nosso e-mail, e aí você pode estar chamando a gente também para estar adorando Jesus com você. Agora todo mundo vacinado, daqui a pouco, todo mundo sem máscara, todo Amém, mundo amém. podendo Ansiosos. aglomerar para a glória de Deus. Você pode me chamar, que vai ser um Aglomeração prazer. gospel. É. E queremos te receber aqui fisicamente. Então, Amém. que seja Amém. muito em breve. Matheus, cara, amei, cara, conhecer um pouco da tua história, do teu trabalho, Amém. da tua trajetória, o que Deus fez na tua vida, o que Deus, eu tenho certeza que ainda fará através do teu ministério. Eu sei que você foi escolhido de Deus, então, cara, é só o começo. Então, eu tenho certeza que está no caminho, é só ir, e Deus com certeza vai abençoar e vai te Amém. usar cada vez mais. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. A Gospel está sempre aqui de portas abertas para que você possa voltar, para que a gente possa conhecer mais ainda do teu trabalho. Então, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Muito obrigado pelo espaço aqui para poder falar de Jesus, contar um pouco da minha história, falar do novo lançamento e de tudo que vai vir. Então, fique ligado no meu Instagram, nas minhas redes sociais,
que tem muita coisa boa vindo aí, tá? Muito obrigado, todo mundo da Gospel Nós que FM. agradecemos. E você, nosso querido ouvinte, depois do break, nós vamos para um rápido break. Na sequência, a gente volta com essa linda canção de Matheus Brito, Fez o Caminho. Matheus, um abraço, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Deus abençoe você e todo mundo que nos ouve. Amém. Todo mundo sente Gospel FM. 2h35. Conexão BR4, de segunda a sexta, ao meio-dia. Agora, na Gospel FM, informativo quadrangular regional. Se você reside em uma das cidades da região de Araras, visite uma igreja do Evangelho Quadrangular nos seguintes endereços: em Santa Cruz da Conceição, Pastor Antônio Carlos Lourenço Bueno, Igreja Rua das Hortênsias, 91, Alto das Águas. Analândia, Pastor Adailton Santana, Igreja Avenida 3, número 518 Centro. Primeira Igreja em Pirassununga, Pastor Marcos Santos, Catedral da União, Rua Vitório Victorelli, 949, Vila Esteola. Capela, Avenida das Nações, 179, Vila Esperança, Zona Norte. Segunda Igreja em Pirassununga, Pastor Ulisses Cardoso da Cunha, Igreja Jardim Brasília, Rua Silvio Gravena, 1034, Zona Sul 3. Terceira Igreja em Pirassununga, Pastor Enéas Justino, Igreja Rua Davi dos Santos Figueiredo, 870, Antiga Rua 1, Jardim Canebo. Em Cachoeira de Emas, Pastor Carlos Eduardo Geraldo, Igreja Santa Inês, 367, Vila Santa Fé, Pirassununga. Primeira Igreja em Porto Ferreira, Pastor André Vieira, Igreja Avenida Vicente Zini, 263, Vila Nova. Segunda Igreja em Porto Ferreira, Pastor André Ariel Ferrara, Rua João Simão, 590, Cristo Redentor. Em Santa Rita do Passa Quatro, Pastor João Geraldo Pinto, Igreja Avenida Professor José Gonzo, 512, Vitor Meireles.